Para compreenderem as Escrituras, estamos aqui na carta aos Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo de número 6, que diz assim: E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Nós precisamos entender por que o autor da Epístola aos Hebreus está mencionando esta comparação entre o Filho de Deus, o primogênito, Jesus, e os anjos. O que ele quer, aonde ele pretende chegar, qual é o passado, qual é o contexto da realidade dos fatos que geram, então, esta escrita, esta explanação, esta revelação, este esclarecimento. É que os judeus, o povo de Israel, saiu do Egito e foi conduzido por um anjo. A Torá, quando eles estudam a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, também conhecido por eles como os 5 livros da lei de Moisés, foi dada pelo ministério dos anjos. Foi o anjo do Senhor. O anjo do Senhor realizou a obra. O anjo do Senhor os conduziu pelo deserto. O anjo do Senhor falava com eles. Então eles receberam o ministério de um anjo. Este anjo os guiava em toda a verdade, os guiou pelo caminho do deserto para que eles pudessem alcançar a terra prometida. Era luz de noite, era nuvem de dia. Então, de toda forma, o anjo ia falando, ia mostrando, revelando visões, palavras, acontecimentos, sonhos, de toda forma, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras. Então falou pelos profetas e falou pelo ministério de anjos, especificamente ali na saída do Egito. O anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor guiou, o anjo do Senhor falou. E agora então Deus vai falar através do Filho. Introduz aqui, como nós acabamos de ler, o primogênito, o Filho, e ele vai falar. Quando existe agora essa palavra do Filho, ele vai também nos conduzir à terra prometida, vai nos guiar, vai nos ensinar. Vai também traçar o perfil daquele que vai herdar a terra prometida. O reino de Deus, novo céu, nova terra em que habita a justiça. O perfil do justo, o perfil daquele que agrada a Deus, qual o mandamento de Deus, o que devemos fazer para entrar. É uma terra nova, é uma terra em que habita a justiça. Lá não entra maldade, lá não entra o pecado, lá não entra violência, não entra mentira. Então é enumerado os mandamentos de Deus. Quem entra e quem não entra. O que eu preciso fazer para entrar, o que eu não posso fazer. Eu preciso acertar por um caminho estreito. É um caminho, uma porta estreita e também um caminho estreito, uma vida. Então, de obediência. Qual o mandamento? Quais foram os mandamentos que o anjo deu no caminho do deserto? E agora o Filho, o primogênito, que nós acabamos de ler, Hebreus capítulo 1, versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, agora é ele que fala. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, a terra prometida é dele. Ele é o dono, ele é o herdeiro dessa terra. E nós vamos entrar. Você vai entrar? Você vai ter que agradar ao Filho agora, ouvir o Filho, crer no Filho e ser salvo. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas aqui nós vamos observar o que eu preciso crer, como eu preciso crer, o que significa crer e obedecer e praticar. É o que a palavra de Deus então vai nos mostrar. Qual a vontade do Filho. Eu preciso estar pronto para ouvir a sua palavra, amar a Ele de maneira que eu queira obedecer essa palavra e dessa forma ser então batizado com o Espírito Santo. Há uma obra a fazer, há muita coisa. Nós precisamos ouvir, precisamos entender. Por isso os escritos, por isso o dom, por isso o batismo com o Espírito Santo. Porque Deus não abre mão de nada. O Filho não vai abrir mão de nada. Alguns serão chamados à sua direita, vinde benditos meu Pai, para o reino que vos está preparado.
E outros à esquerda, apartai-vos de vós, malditos, aqueles que praticavam a iniquidade, aqueles que não obedeciam. Então essa é a palavra que nós estamos aqui estudando, que agora precisamos dar ouvidos ao Filho, ao primogênito, que foi introduzido no mundo para nos guiar no lugar dos anjos. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então, o ministério dos anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos continuam trabalhando, os anjos continuam falando, os anjos continuam protegendo, guardando. Porém, foi introduzido o Filho, não necessariamente retirados dos anjos. Eles continuam atuando e vamos ver aqui uma atuação constante, efetiva dos anjos. Nós mesmos nos tornamos anjos pela ministração da palavra, pela pregação, pelo ensino, pela revelação dos céus. Nós recebemos diretamente dos céus, o Espírito de Deus habita em nós, nós também nos tornamos como os anjos de Deus aqui falando. E vamos continuar tendo o trabalho dos anjos como ministros. Aos seus anjos faz ventos, como espíritos que são enviados, que andam por toda a terra, que estão aqui ao nosso derredor, milhares de anjos, os anjos do Senhor, e que podemos ver, perceber, sentir, entender. Temos essa relação com os espíritos que estão aqui ao nosso redor, que na verdade são anjos do céu, anjos de Deus. É a comunicação de Deus com o homem é pelo Espírito. Em espírito, em verdade, Deus é espírito, os anjos são espíritos, existe todo um mundo espiritual. Nós temos que ser muito mais espirituais do que os espíritas, do que todos. A palavra de Deus é espiritual. A promessa de Jesus é o batismo com o Espírito Santo. João Batista, o Batista, anuncia que virá aquele que é maior do que ele. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É o final, é a consumação, é o ápice de toda a obra de Deus em nossa vida. Ouvir a palavra, crer, amar, querer, praticar. Vamos ser batizados com o Espírito Santo para ter a força, o poder para pregar o Evangelho a toda criatura. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Poder do Espírito. Então nós temos que ser plenamente espirituais. Temos que ser homens espirituais, mulheres espirituais. Vós que sois espirituais, sois fortes e possais ajudar os fracos, os que são carnais, os que creem, os que não creem, têm dúvidas, por isso ainda não são batizados com o Espírito Santo, ainda não têm poder, não têm sabedoria do céu, falam coisas indevidas, interpretam de forma indevida, praticam de forma indevida, porque ainda não têm o revestimento do poder do alto, do Espírito. E quando nós temos agora esse batismo com o Espírito Santo, é aí que os anjos têm esse relacionamento também. Nós passamos a entender a língua dos anjos, a voz dos anjos, o ensino dos anjos, e mais acima de tudo, Jesus está nos guiando. O primogênito foi introduzido no mundo para ter essa primazia. Os anjos continuam atuando como espíritos. Quando diz aqui o versículo 7, ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos, que sopra. O espírito sopra, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então nós também passamos a ser como os anjos na revelação, na palavra. Abrimos a nossa boca e a palavra está fluindo pelo Espírito. É o Espírito que está falando. É a revelação de Deus, é a unção de Deus, é o poder de Deus. É o Espírito Santo que vai nos dando a palavra. Nós só abrimos o versículo e fomos pela fé caminhando. O Espírito de Deus nos ajuda. Não vos preocupeis, não cuideis do que haveis de falar, porque o mesmo Espírito naquela hora vos dará o que vós deveis falar. Então que os anjos também são espíritos que falam, que guiam, que ensinam, que ajudam, que socorrem, que atuam em favor daqueles
que hão de herdar a salvação. E se você é batizado com o Espírito Santo, você também passa a ter no seu dia a dia o convívio com os anjos. É uma vida maravilhosa, é uma vida de alegria, é uma vida de paz. Você já está ligado com o céu, você ter anjos ao seu lado. Como Jesus mesmo diz, os anjos vinham e cuidavam dele, os anjos o confortavam após a tentação no deserto. Então Jesus teve todo um contato, um cuidado com os anjos, ele jamais esteve sozinho. Nós também temos constantemente essa conversa, esse relacionamento, esse caminhar diário. Os anjos estão vivendo conosco, jamais estamos sozinhos, porque os anjos estão conosco, cuidando de nós, os seus ministros, que são os seus obreiros, os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, são labareda de fogo. Deus transforma, Deus faz, eles são uma labareda de fogo ao nosso derredor, cuidando de nós e nos livrando de todo mal, nos abençoando, nos fortalecendo também, nos ensinando, nos ajudando, sendo companheiros na caminhada. Então vivemos junto de todo o ambiente celestial aqui na terra, que é dado pelo derramamento do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o Espírito de Deus que habita em nós, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então tem toda essa comunhão com os céus. Céus e terra estão juntos, os céus estão abertos e anjos sobem e descem, como Jacó teve a visão da escada, e nós também agora temos todas as visões da Bíblia, dos anjos, temos toda a visão celestial, da realidade celestial. Por isso que eu disse que nós temos que ser claramente muito mais espirituais do que os espíritas, do que qualquer um que mencione espírito. O servo de Deus, pela Torá, pela Bíblia, pela palavra de Deus, ele tem que superar a todos em espiritualidade. Não tem nem comparação o nosso relacionamento com o Espírito. Deus é Espírito, com Deus. Se temos comunhão com Deus, o Espírito de Deus habita em nós, se os anjos são espíritos. Então, nossa comunhão com o mundo espiritual é tremenda, é maravilhoso. É algo dos céus na terra. Já vivemos no ambiente do céu, dos cânticos celestiais, dos cânticos de miríades, milhares e milhares de anjos conosco, e nós vivenciando de verdade, realmente, ele realmente está aqui, o Espírito de Deus está aqui, os anjos de Deus estão aqui, estamos juntos, estamos na obra, somos cooperadores na obra de Deus, na obra espiritual, na obra da vida eterna, porque a carne é pó, vai ficar aqui, acabar com este mundo. Mas quem é espiritual, quem é nascido de novo, quem é nascido da água e do Espírito, este vai entrar no reino dos céus. Que Deus te abençoe, que você receba o batismo com o Espírito Santo, seja cheio da glória de Deus, dos anjos de Deus, toda a realidade dos céus na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, o Messias. Amém.